dia! Bom dia! Que dia lindo, né? Que alegria mais uma vez nós estamos aqui na Casa de Maria, SEAM, Casa Espírita Amor a Maria. E podermos estar reunidos para mais uma aula nessa sala de aula tão especial no Mãe Santíssima. Que todos nós sejamos bem-vindos, que a alegria se potencialize em nós com a visita dos trabalhadores de Maria e de Jesus nesta casa. Vamos levar nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, e fazer a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Iniciando a nossa tarefa de hoje, nós iremos ler uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 13, a fé e a caridade. Eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre o homem uma ordem social capaz de torná-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar em verdade impulsos generosos, mesmo nas pessoas sem religião. Mas essa caridade austera, que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoístico, não há senão a fé para inspirá-la, porque nada além dela nos faz levar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem ávido de prazeres queira se iludir sobre a sua destinação nesse mundo, sustentando que lhe é permitido não se ocupar senão da sua felicidade. Certamente Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material, sem contar as vicissitudes ordinárias da vida. A diversidade dos vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades é também um meio de vos aperfeiçoar no exercício da caridade, porque não é senão a força de concessões e de sacrifício mútuos que podeis manter a harmonia entre os elementos tão diversos, espírito protetor para a própria e obsessão. Vamos relaxar nossa mente, o nosso coração e mais uma vez pensar no universo divino, no Mestre de amor, na Mãe Santíssima. Pai de amor, obrigado por nós estarmos aqui. Permita que os trabalhadores do Mestre de Mãe Santíssima possam nos visitar através de nossos anjos guardiões, potencializando o que de melhor nós temos, os melhores sentimentos do bem, possam ser multiplicados, essa energia, para nós vivenciarmos o Teu amor, Pai, através de Tuas leis, através dos ensinamentos do Mestre Jesus. Ajuda-nos, Pai, nos perdoando ainda pelos erros que cometemos, pelas injustiças, pela falta de bondade que deixamos de exercitar com o nosso próximo. Ampara-nos, todos nós, onde estivermos, como estivermos, amparando especialmente o nosso irmão Carlos Freire, que irá trazer a lição de hoje. Fica conosco, Pai, hoje, agora e sempre, que assim seja. Obrigado, irmão Carlos, por chegar até a noite. Seja bem-vindo.
Queridos amigos, bom dia. Bom dia. Que hoje nós tenhamos um dia realmente cheio de sucesso, mas que acima de tudo nós possamos superar todas as dificuldades que nos apareceram. Se tivermos boa vontade, se tivermos fé, nós vamos superar. O tema de hoje é exatamente fé e a caridade. Eu caberia perguntar inicialmente o que é a fé? Quem é que sabe dizer o que é a fé? A gente diz que tem fé, mas não sabe nem explicar o que é a fé. A fé é ter certeza absoluta em algo ou em alguém. Pronto, está definida a fé. Por exemplo, a nossa fé em Deus, ela é uma fé instintiva. A fé em Deus, por exemplo, os indígenas têm fé em Deus, só que lá eles chamam Deus por outro nome, chamam de Tupã, ou outro nome qualquer, mas o Deus é o mesmo. E a fé dos indígenas não foi uma cultura passada de geração em geração, ela é instintiva. Existe fé em tribos que nunca tiveram contato com o homem, por exemplo, mas tem fé no Deus deles. Então isso é uma coisa que nasce conosco, a fé. Ela é instintiva, porque instintivo também é essa coisa que existe dentro de nós, que nós acreditamos e temos fé que é Deus. Ninguém sabe definir Deus, ninguém viu Deus, mas temos fé em Deus. Por quê? Porque temos fé em alguém superior a nós. Isso está dentro do instinto da gente. Alguns mais egoístas dizem que não têm fé, mas tem uma frase que eles sempre usam: eu vou passar nesse concurso, se Deus quiser. Então, eles não são destituídos de fé, não é verdade? O Vladimir Putin disse assim: nós vamos ganhar essa guerra, se Deus quiser. Então, a fé é uma instituição humana, ela é uma coisa que nos sobrepõe a uma autoridade que nós pouco conhecemos, que é Deus. Toda e qualquer comparação que possamos fazer de Deus com algo é muito pequena. Por sermos altamente materialistas, quando eu era criança, não se perguntava o que é Deus, se perguntava quem é Deus. E a resposta: Deus é um velho bonito, está sentado numa cadeira dourada. Aí a gente materializava Deus, porque nós somos materialistas. A nossa geração ainda não se acostumou a nos considerar espíritos. Gente, nós somos espíritos antes de ser matéria. Todos nós somos espíritos passando por uma experiência material. Mas as pessoas veem exatamente ao contrário. Nós somos matéria passando por uma experiência espiritual. Porque nós somos materialistas em tudo. Então é assim, a questão da fé é um dom estabelecido dentro de nós, principalmente no que nós acreditamos. Eu coloquei aqui algumas frases para a gente raciocinar e viajar em cima dela. A fé é não ter dúvida em nada. A gente, quando sai daqui, numa viagem para o Rio de Janeiro, nós levamos no pensamento pouso lá na cidade do Rio de Janeiro, mas ninguém sabe o que pode acontecer na viagem. Alguns nunca chegaram lá, ficaram pelo meio do caminho. Que a nossa fé é toda material. Vale a pena destacar aqui a questão da nossa fé
relação a Deus. Escuta bem o que eu vou dizer a vocês. A nossa fé, nós queremos que as coisas aconteçam da forma que eu quero. Eu tenho um ser divino que ele não me dá o que eu quero, ele me dá o que eu preciso. Quando eu era mais jovem, eu tinha muita vontade de ter uma Ferrari, mas nunca possuí. Possuí o Fiat, o Volkswagen, nem Opala eu tive. Para vocês verem só como acima de nós existe uma vontade que atende à nossa necessidade, não o nosso egoísmo. O egoísmo só eu tenho. Eu nunca tive condições financeiras de ter a tal Ferrari, mas eu sonhava com ela. Eu via a Ferrari vermelha com banco de couro, capota conversível. Eu viajava nesse desejo. A fé é a certeza absoluta que eu posso conseguir. Então, a fé, por exemplo, ela é uma crença tão grande dentro de mim que eu não tenho dúvida. Eu não tenho noção, eu não tenho a mínima noção de como é Deus. Mas a minha fé nele é tão grande que eu materializo ele. Fé, o Deus para mim tem duas pernas, dois braços, tem dois olhos, um nariz. E não necessariamente ele precisa ser assim. A primeira questão do Livro dos Espíritos, Kardec levanta essa problemática nossa, mas ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus, ele objetiva a pergunta. E a resposta que vem é a seguinte: Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vamos transformar isso de uma forma mais fácil de entender. Inteligência suprema. Ele é a inteligência sobre todas as outras. Todo e qualquer homem no universo é inferior intelectualmente a Deus. Se tiver um ser em algum local do universo, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e por aí afora, se tiver um ser mais inteligente do que Deus, esse seria Deus. E não tem. A nossa fé em Deus, ela é inabalável. Inabalável. O que nós precisamos é aprender a ter fé e respeitar os desígnios de Deus. Eu vou botar vou fazer uma colocação que é verdadeira. Algumas doenças definem o meu estágio de vida, como por exemplo o câncer. A pessoa que quando se chega assim diz: olha, o Carlos está com câncer. Oh meu Deus! Quando diz oh meu Deus, é mais com pena do que eu vou morrer do que pedindo que eu me cure. É assim que se defende a fé. Porque o câncer já veio para definir o estágio das pessoas. Mas é um estágio que ele tem tempo. À medida que nós vamos evoluindo, esses dogmas, conhecimentos passados que nos acompanham, vão se acabando. Até a morte. No momento em que eu me começar, que a população do planeta começar a se enxergar como espírito, a morte está aposentada. É que eu ainda me vejo como matéria. E valorizo esse momento da matéria. Tudo para mim é material. Eu não consigo alcançar nada fora da matéria. Por isso, as minhas dores e os meus sofrimentos são maiores, porque são materiais. Olha, eu toda semana, eu já fui muito mais ativo. Agora, eu raramente jogo na Mega Sena. Antigamente eu jogava com fé.
Só que a minha fé era inalcançável. Porque eu não tenho o que eu quero, Deus me dá o que eu preciso. Quando eu entendi isso, eu deixei de jogar na mega. Eu não preciso. Eu já joguei tanto na mega, Deus nunca deixou eu ganhar, então eu não preciso. Aí a minha fé vai se estabelecendo. É maravilhoso, gente. Doutor Roberto, engenheiro, mora lá num apartamento de cobertura de um edifício. Chegando lá, ele disse assim: doutor Roberto, nós vamos fazer uma experiência psicológica, social psicológica. O senhor que é um homem rico, que tem condições financeiras boas, o senhor vai passar 15 dias na palafita do Walter, lá na beira do Amazonas. O doutor Roberto disse: homem, que desgraça doida é essa que tu quer me dar? Imagina ele morar na cobertura do edifício e ter que morar de repente 15 dias na palafita do Amazônia e da Ribeirinha da nossa região. Inconcebível para ele. Rapaz, por que uma desgraça dessa aqui? Sair do apartamento, morar numa palafita é a miséria total. Aí chegaram lá com o Raimundão, disseram: Raimundão, tu vai passar 15 dias no apartamento do Dr. Roberto, lá em Belém. Olha, tem 3 televisões de claro, aparelho celular, me jogaram lá por cima do sofá. E o Raimundo: homem, tu quer acabar com a minha vida? Porque a felicidade dele, onde ele se sente bem, a fé dele, estava lá na beira do Amazonas. É onde ele é feliz. Então nós somos pessoas diferentes, até na forma de crer. O pobre, escuta bem o que eu vou te falar. O pobre, quando ele não consegue uma coisa, ele diz assim: ah, não foi permitido por Deus. O rico diz: não, Deus não quis. Deus não quis que eu comprasse esse carro. Deus quer tudo de melhor para nós. Sabiam disso? Imagina Deus não querendo que tu seja bem, que tu não seja feliz. Eu não consigo essa visão. O problema todo é que nós temos viagens individuais, cada um segundo as suas obras, disse Jesus. E essas obras tanto são materiais quanto moral e espirituais. A cada um segundo as suas obras é a mesma coisa de lei de causa e efeito. Eu só tenho o que eu produzi. Vocês já ouviram falar em benefício do INPS? Benefício do INPS é um bem que você recebe em resultado aquilo que você fez na sua vida de trabalhista. Então, se você tinha um ótimo emprego e descontava 20 mil reais por mês, claro que quando você se aposentar, você vai ter uma aposentadoria compatível com o que você descontava. 20 mil reais, pagava 2 mil reais por mês de INPS. Eu só ganhava 1.000, aí eu só descontava 200 reais. Então, a minha aposentadoria é compatível com o que eu pagava. Mas nós temos um problema grande dentro de nós. Chama-se egoísmo. O que é o egoísmo? É o superlativo do ego. Ego é o que está dentro de mim, o que eu sou, o que eu desejo, o que eu penso, meus gestos, atitude, palavra. Isso chama-se auto-ego. E tem pessoas que têm tudo isso materializado. Precisa de tudo isso. Nós temos que ter a consciência de fazer uma reflexão do que é que eu preciso e o que eu não preciso. O que é que vai me fazer bem e o que é que não vai me fazer bem. Eu queria tanto a Ferrari, mas de repente Deus disse assim: não, eu
não vou dar uma Ferrari para o Carlos, porque o Carlos é muito ousado. Lá em Belém tem muita mangueira. Se ele ganhar a Ferrari, ele vai acabar dando de encontro com a mangueira daquela. E eu não quero que ele desencarte agora. Aí eu não tive a Ferrari. O primeiro carro que eu tive era o Fusca. Ele vivia mais parado do que andava, ele só vivia no prego. Até eu aprender a ter calma com ele. Depois que eu aprendi a ter calma com o Fusca velho, aí foi que eu comprei outro carro melhor. Gente, a lei de Deus dada a Moisés precisou de 10 mandamentos. 10. Quando chegou Jesus, cortou 8. Ficou só 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Por que amar meu próximo? Porque eu estou dentro de uma lei divina chamada lei de causa e efeito. O que é a lei de causa e efeito? Olha aí, eu juntei as duas mãos com força, qual foi o efeito? Foi a palma. O gesto e o resultado. É assim que nós vivemos dentro de uma lei de causa e efeito, que é a mesma coisa que Jesus disse a cada um segundo a sua vida. Então, gente, a fé não é rezar frente a uma vela acesa. A vela malmente substitui a luz elétrica. Malmente, ela só ilumina a frente, a costa fica no escuro. A fé não é rezar de joelho. Eu não me lembro de nenhuma ocasião ter visto Jesus no gesto de joelho rezando. Sabem por quê? Porque a prece é a mente que funciona. A mente é o espírito. Ele não precisa se ajoelhar, se deitar para rezar. Esteja ele fazendo o que for, a mente pode estar ligada a Deus 24 horas. Sabe como é que se chama isso? Fé. A crença que ele tem em Deus, que Deus não vai abandoná-lo nunca. Né? Então isso chama-se fé. Por exemplo, eu passarei no vestibular de medicina. Isso é uma fé material. Depende de mim isso. Depende de mim passar no vestibular de medicina. Ou não? Ah, eu não passei porque Deus não quis. Mentira, porque você não estudou o suficiente. Que é uma coisa que você pode realizar. Eu tenho uma sobrinha que quando ela estava estudando vestibular para a farmácia, ela se esqueceu que o mundo estava lá fora. Ela e uma colega dela, são amicíssimas até hoje, uma japonesa. Toda vez que tem alguma festinha na casa dessa minha sobrinha, a japonesa está lá. Carnaval. Fátima, tu vai para o bairro da Assembleia? Não, bora. Não, eu tenho que passar no vestibular. A prioridade dela é o estudo, o futuro dela. Eu tenho que passar no vestibular. Passou. Uma ocasião eu estava lá na casa dela, ela disse assim: mano, tu te lembra da Elza? Uma colega tua que estudou contigo lá no Instituto de Educação do Pará, depois fizeram. Pois é, aquela toda voadinha, toda louquinha, ela não passou no vestibular. Mas ela não estudava, ela passou o carnaval todo dia nos bairros. Ela não tinha fé nem nela. A fé é uma coisa insubstituível, gente. A nossa fé em Deus é instintiva. A nossa fé em Deus, ela nasce comigo. Desde quando existiu o primeiro homem, antigamente, a fé era temor. O homem ignorante demonstrava sua fé com medo. O homem primitivo, quando ele escutava os trovões, ele corria para dentro da caverna, para se agasalhar, com medo de Deus. Olha, isso é Deus radiando. E aí ele veio evoluindo. Depois, tiraram o medo, o temor de Deus.
Uma ocasião eu li numa Bíblia, eu acho que eu tenho essa Bíblia lá em casa, que ela fala, que tem uma palavra lá, o início dela é uma coisa ignorante, sem conhecimento de Deus. Ela diz assim: a Bíblia, livro divino que deve ser temido e respeitado. E eu ter medo de Deus? É o único ser do mundo que eu não tenho medo é de Deus. Mas tem gente que fala assim: não, se eu tiver medo de Deus, ele não é o Deus que serve para mim. Ah, você não imagina quanta liberdade eu tenho para conversar com Deus. Às vezes eu me acordo de madrugada, 4h30, 5h, eu moro no segundo andar de um prédio, mora só eu e a minha esposa. Mas durante o dia, lá em casa sempre tem neto, tem alguém. Agora eu acordo 3, 4 horas, aí eu vou para a minha janela, olho para o céu, às vezes está o céu escuro, você não vê nada. Mas independente da escuridão desta noite, amanhã o sol volta a brilhar. Não é verdade? E aí eu me ponho lá conversando com Deus. Gente, experimente fazer isso. Não como dar um despertador para te acordar, você já levanta produzido. Você bate no despertador e já bate com raiva. Pai nosso que está no céu, negativo. Eu vou lá para a janela e converso, meu Deus. Obrigado pelo silêncio, obrigado pelo repouso dessa noite, meu Deus, que coisa maravilhosa. Olha, eu descansei tanto que estou aqui conversando contigo, Pai. Oh, meu Deus, logo mais o sol vai estar aí colorindo de novo a tua natureza. Obrigado por isso, meu Deus, pela oportunidade de acordar várias vezes da minha vida, despertar. Tem uns que deitam e não dormem. Não é verdade? A minha fé em Deus é inabalável. Não é material. Não é material. Tudo que eu tenho, eu consigo, porque eu vou com a fé. A fé do que eu vou fazer. Eu, quando fui construir o meu primeiro carro, eu botei a fé assim: olha como foi que eu transformei minha fé. Eu vou guardar todo mês R$200. Era a forma de ter fé que eu ia comprar o carro, porque de outra forma eu não podia. Eu tinha que economizar. Pedir para Deus me dar o carro, Ele não vai me dar nunca. Sabe por quê? Deus, quando me criou, a única coisa que Deus me deu chama-se livre-arbítrio. Segue a tua caminhada. Daí para frente, você faz o que você quiser. Deus me dá essa liberdade de fazer o que você quiser. Vai depender da fé que você deposite na sua viagem. Olha, a estrada é essa aqui. Você pode virar para a direita e para a esquerda. Só tem um detalhe: para o lado que você tomar, mais tarde você vai voltar e ter que fazer a viagem de novo. Porque o da viagem do processo evolutivo, ela não tem desvios, ela tem uma meta a ser alcançada. E a fé é a vontade transferível de se conseguir alguma coisa. Antigamente eu não entendia do Espírito, eu era matéria pura. Depois que eu entendi que eu não sou matéria, que eu sou Espírito, aí eu dei 360 graus na história. Aí comecei a me enxergar com o Espírito. A matéria vai ser enterrada, o Espírito vai levantar voo. Será que eu estou me preparando para levantar voo? Será que eu tenho fé inabalável que eu sou imortal? Eu já vi tanta coisa. Para mim não tem nada depois de morto. Você não tem fé em Deus, não tem fé nem na vida dele. Não é verdade? Então, meus irmãos,
questão da fé é inabalável. E quando você cristaliza a fé dentro da sua consciência, quando o espírito, a alma, entende que a fé é a certeza que ele vai conseguir alguma coisa, aí ele começa a trabalhar essa fé. Chama-se a fé raciocinada. A fé raciocinada é aquela fé que você analisa essas coisas todas para colocar em prática, porque tem a fé cega também. Não adianta eu pedir a Deus, oh meu Deus, me faz um homem bom, se eu não faço esforço nenhum para ser bom. Eu, para ser bom, eu tenho que fazer alguma coisa, né? A cada um segundo as suas obras. E a gente tem feito alguma coisa para se melhorar? Ah, Carlos, eu não faço nada. Eu não faço alguma coisa porque eu sou pobre, eu não tenho condições. Aí eu anotei aqui, olha, a caridade. A caridade é uma forma de você demonstrar a fé quando você faz as coisas pelos outros. Então tem a caridade material e tem a caridade espiritual. Tem pessoas que têm necessidades menores do que a minha, mas não tem o que eles precisam. Por uma questão sua, de individualidade sua, hoje ele está uma pessoa altamente necessitada. Eu tenho um primo, uma ocasião, ele é mecânico, eu estava na porta da casa dele, ele estava consertando o carro. E passou lá um rapaz, ainda louco. Você patrão, se tem que tocar minha mente, esse rapaz eu não tenho nem centavo. Você tem alguma roupa igual? Olha, eu vou lá naquela casa lá, está vendo aquela caçaioleira? Eu morava no Antônio Barreto. Bem na direção, daqui umas 2 horas eu passo lá que eu vou lhe arranjar uma coisa. Quando eu cheguei lá, a minha sogra disse, olha meu genro, veio um rapazinho aqui e disse, é verdade, eu mandei ele vir aqui, pedi que ele viesse aqui. Se ele me disse que ia me dar uma roupa, se ele te disse que ele vai te dar uma roupa, ele disse que passa aqui depois do almoço. Aí eu fui lá no guarda-roupa, tirei 2 camisas, tirei uma calça e 3 bermudas que estavam dentro do guarda-roupa há uns 5 anos, gente. Aí foi que eu fui notar que tinha lá essas coisas. E eu sei usar. Quando ele chegou lá atrás dele no saco plástico, toma, leve para você. Isso chama-se caridade. Se eu fosse egoísta, não, deixa aqui. Não, eu não uso, mas eu gosto dela. Isso é egoísta. Você não dá porque é egoísta. Ah, mas já está apertado de ti, meu. Dá, mas eu gosto dela. Pronto. Definiu. É uma doença que tem nos acompanhado há muito tempo. O egoísmo. Ele atrapalha você de ser carinhoso. Sabe onde é que está a grande caridade? Vou botar um fato que eu assisti. Tem um rapaz apresentador de televisão chamado Rodrigo Faro. Eu gosto de assistir a televisão. Uma vez contaram para ele que lá na frente da televisão onde ele trabalha tinha um mendigo. O camarada puxava uma perna, já era um senhor, já tinha tipo 60 anos. Ele puxava a perna e era robusto, obeso. Ele andava devagar, despedia de pouca energia e foi bacana. Ele vivia lá sentado. Pedia esmola, às vezes parava o carro, deixava ele sentado lá e mandou para. Tinha um restaurante na frente do mendigo lá, e que todo dia dava um prato feito para o mendigo. Não era resto de comida. No restaurante tirava um pedaço de bife, de carne, de arroz, de salada, botava purê e botava um prato de plástico e mandava lá
O mendigo. O mendigo comia. Quando ele terminava de comer, ele acontecia. Todo dia o cara do restaurante fazia isso. E alguém disse assim para o Rodrigo Fábio, estou falando porque o Rodrigo Fábio contou a história. Disse a senhora que o mendigo falou, que coração esse cara. Por que é que você me diz? Porque um dia desse ele deu a sandália havaiana para alguém e foi embora descalço da casa. Perdoe a emoção. Essas coisas ainda me tocam profundamente. Deu a sandália e foi embora descalço para casa. Aí o Rodrigo Fábio disse, queria ver se eu for lá. Como? Senão todo dia já sei que o fulano vai do restaurante, dá comida dele, qualquer pessoa, pedir a comida dele, ver se ele me dá. E quando foi um belo dia, o Rodrigo Fábio se descaracterizou, isso quer dizer, vestiu roupa de mendigo, né? E aí foi para lá, chegou lá, oi, bom dia, meu irmão, oi, bom dia, olha, senta aqui, a calçada está limpa, ainda bateu a moça. E o Rodrigo Fábio sentou, ele nem sabia que era o Rodrigo Fábio, né? O Rodrigo Fábio tinha colocado uma barba, deixou o cabelo crescer, né? E sentou lá. E já era próximo ao meio-dia. Aí ele sentou, com cara de pálido, sabe, maquiado. E o mendigo disse, o senhor parece que não está bem, né? E disse, meu amigo, tu sabe como é que é, né? Essa vida de morador de rua, tem dia que eu como, tem dia que eu não como. Olha, espere aí que eu vou dividir minha comida aqui. Aí eu digo, você tem comida? Disse, tem. O senhor é mendigo? Não, eu peço esmola aqui, porque eu não posso trabalhar. Eu tenho uma família, tenho uma casa própria, quando eu estava bem eu fiz tudo isso. Hoje agora eu tenho que depender do José. Eu tenho um filho que trabalha, mas também tem a família dele. Então eu vou ficar aqui com o senhor. E o Rodrigo fala, se eu estou lá com ele, ele ficou conversando. Quando a bandejinha dele chegou, o prato feito chegou para ele, ele abriu assim, toma. Aí disse assim, mas você não vai dividir? Não, estou dando para você. Não, bora dividir. Eu boto aqui na tampa, eu como na tampa. Não, coma tudo. E aí o Rodrigo Fábio, que ninguém sabia que era eu. Mas o senhor vai ficar sem comer? Fica, por quê? Mas o senhor não vai comer hoje? Ele disse, eu como todos os dias. Eu como todos os dias. Você faz dias que não come. Se come, tem comido mal. Isso chama-se caridade. O que é caridade? Você se esquece de você para beneficiar o outro. Quando ele disse para o Rodrigo Fábio, como todo dia, o Rodrigo Fábio se emocionou tanto, puxou a peruca, tirou a barba, se agarrou o cara. Ele disse, gente, naquele momento, o mendigo era maior do que eu. O mendigo me mostrou quanto nós somos pequenos, com a atitude digna, que é a coisa mais difícil da gente tomar. É se desfazer do que tem para atender a necessidade do outro. Isso chama-se caridade. E caridade, gente, você quer ver uma coisa? Eu sou uma besta, eu me emociono fácil. Você quer ver uma coisa? Eu não sou habituado a dar esmola. Não sou habituado. Mas quando eu dou esmola, eu vou ajudar, eu vou usar. Pessoas que vai dar esmola, puxam moeda no bolso, não vai ser uma pior. Meu irmão, que Deus te abençoe, eu não tenho nada. Abre a carteira e tira 5, 10 reais e dá se você quer ajudar realmente. É assim que se faz.
Então, quando eu dou um dinheiro para alguém, seja 10, 20 reais, primeiro eu dou porque não vai me fazer. Eu divido primeiro. E segundo, porque eu acho que tem esmola que são verdadeiras humilhações. O mendigo passava sempre na casa do rico, batia com a lata de leite ninho na portão. É um pouco de comida. Aí ele chamava a secretária, olha, pega a lata dele, bote um pouco de comida dele, pega o bife, tá? Patrão, a comida não está pronta. Eu abri a geladeira, vi que tem bife, faço o bife, se não tiver, faço arroz e dê para ele. E assim o mendigo era tratado na porta do rapaz, do rico, né? Era assim que ele tratava. Quando foi uma ocasião, ele bateu, ele já fazia quase um ano que ele dava comida todo dia para o mendigo, botava lá na lata dele. Foi uma vez ele estava lá, sentado na poltrona dele, lá no pátio, e viu quando o mendigo chegou lá. Aí ele chamou a secretária, fulana, vem cá. Pega essa lata desse mendigo, joga fora. Tira o prato e o par de talheres e reserva para ele. Todos os dias, quando ele vir buscar comida, sirva no prato dele e bote ele sentado nessa mesa dele, parte para fazer a alimentação. É assim que se faz a caridade, com o coração, não pela obrigação. E o mendigo passou a comer no pátio dele. E depois de tanto tempo no setor, ele disse assim, esse mendigo todo dia come na mesa aqui no pátio. Foi outro dia para ele, olha, diga para ele agora um instantinho, ele vai sentar na mesa para poder comer. E assim foi feito até o fim da vida do mendigo. Um dia o mendigo desapareceu. Apareceu no fulano. Esse o fulano, aquele mendigo, talvez ele morreu, botou para a beira dele. Ele não deu uma importância ao desaparecimento do mendigo. Mas chegou o dia dele morrer. Gente que não morre. Esse doutor morre também. Aí o doutor morreu. Quando ele chegou lá no céu, o corpo foi entregue no portão do céu, que ele entrou, tinha um tapete vermelho, recebendo. O mendigo de outrora tinha virado santo pelas qualidades que tinha. Porque você, para fazer caridade, não precisa ter dinheiro. Quando você não tiver nada para fazer caridade, aparece. É uma das grandes caridades que pode fazer. E todas as vezes que o mendigo ia lá pegar um prato de comida, quando ele terminava, ele ia. Quando ele foi para o céu, tinha um local lá separado. E quando o rico chegou lá, quem foi que recebeu ele? O ex-mendigo. E alguém perguntou para ele assim, chefe, mas como o senhor mandou botar o tapete vermelho para o senhor? Esse homem era o homem que me alimentava quando eu estava no corpo físico. É claro que essa história é uma fábula, mas ela retrata uma verdade na vida. Caridade se faz com o coração. Tá? E quando não tiver matéria, moeda, faça prece por ele. Tá bom? A gente volta para o caminho, tá? Obrigado, João Carlos, por esse momento de aprendizado juntos. Falar da fé, esse sentimento inabalável que existe em cada um de nós. Relembrar a caridade que precisamos vivenciar, a caridade material, a caridade espiritual. E muitas vezes achamos que dar alguma coisa para alguém é suficiente.
ameniza a nossa consciência, né? Mas a mais importante é a caridade espiritual. Nós temos que abdicar de ser para poder dar. Vamos pensar a partir de hoje como eu posso estar mais próximo de Deus. Olha que história bonita, as duas que nós contamos do apresentador de televisão e do mendigo que recebeu o irmão dos espíritos, né? Que nós possamos também auxiliar-nos mutuamente para que quem for antes um do outro possa socorrer-nos quando chegarmos, né? Que beleza a gente voltar para casa, né? A alegria nossa, né? Quando recebemos o nosso filho, um parente que foi para longe, fazer o curso e volta, né? A gente faz festa, chama a família toda, né? Mas assim também pode ser no mundo espiritual, quando nós voltarmos. Mas para isso nós precisamos necessitar do que nós temos de melhor, que é o amor, que é a vontade, amar e perdoar incondicionalmente, como o Mestre Jesus disse ao nosso Pedro, né? Então vamos viver a caridade, para que amanhã o dia seja mais belo também. E para encerrar a atividade de hoje, mais uma vez, vamos nos conectar de novo através da fé com Deus. Pai de amor e de bondade, obrigado pela dádiva do amor, da justiça, da bondade, da fé e da caridade que tu impulsiona em cada um dos teus filhos, para que juntos, Pai, possamos amar, possamos perdoar, possamos servir na pegada de Jesus. Que Jesus não desista de nós como nunca desistiu, que nos auxilie sempre quando estivermos caídos, debilitados, tristes, acabrunhados. Que Jesus estenda novamente a sua mão compassiva, juntamente com a Mãe Santíssima, para nos levantar através do próximo. Ampara-nos, Pai, todos os nossos irmãos em todas as dimensões, especialmente os que estão no umbral, no vale do suicida, aqui na atmosfera terrena, perdidos, sem direção. Que teus trabalhadores, Mãe Santíssima, incansáveis, possam acolher cada um desses que estão perdidos, encarnados e desencarnados. Nos ajuda, Mãe, a estar no teu colo, a caminhar contigo serenamente, na busca da nossa própria transformação. Abençoa esta casa, os trabalhadores, os frequentadores, os familiares de todos nós que passamos aqui na tua casa, Mãe. Leva-nos em paz para os nossos lares, para os nossos afazeres, e que nós possamos viver o teu amor no nosso lar. Abençoa essas águas que servem como nosso remédio para nossas almas, os rios, os mares, os hospitais, as penitenciárias, para que renove o ânimo de cada ser que tome um copo de água hoje nesta manhã. Fica conosco, Pai amado, Mestre amigo, nosso médico de todas as almas, Mãe de todas as mães. Conduz-nos para que possamos ser a família espiritual universal. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, obrigado, Mãe Santíssima. E assim encerramos a nossa humilde tarefa nesta casa de oração. Que assim seja.